Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, independente do horário que vocês estejam assistindo esse nosso talk. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um talk da nossa jornada de inovação da Semana de Marketing e Vendas para Construção Civil, organizado por nós da AAA, pela Client Hub, pela Nelway, por mais de 20 empresas, por mais de 50 palestrantes que estão fazendo isso acontecer. Esse talk já começa como um agradecimento por vocês me acompanharem como host da nossa jornada de inovação. Esse é o último talk dos 13 que a gente realizou, e a gente está com chave de ouro hoje, fazendo o encerramento. E lembrando que ainda dá tempo de você convidar pessoas para assistirem, compartilhar isso no seu Instagram, no seu LinkedIn, no seu Stories, porque as aulas que a gente está tendo aqui, se são boas para você, com certeza são ricas também para várias outras pessoas. Hoje eu tenho a honra de receber o Fabrício Schweitzer, que é o COO do Cienge, tá? A gente vai entender melhor o que é a plataforma, o que é o software Cienge, mas, Fabrício, já começo fazendo um jabá para vocês aí, que eu amei o slogan de que vocês constroem um software para quem constrói o Brasil, e passo a bola para você aí, para você contar um pouquinho mais de você, e daí a gente começar a entrar nesse nosso tema, que é falar sobre transformação digital e inovação, né? Legal, Lucas. Obrigado pela apresentação, obrigado pela oportunidade. Espero que a semana esteja sendo rica aí para todos os participantes. Acho que o tema transformação digital, apesar de algumas pessoas acharem que ele já está relativamente batido, né? A gente que fala bastante disso acaba repetindo, e às vezes a gente entra numa bolha achando que o tema está um tanto quanto vencido, mas quando a gente vai olhar a realidade do mercado, a gente vê que tem muita coisa por acontecer ainda, né? Perfeito. Cara, eu venho de uma história, eu tenho uma relação bastante íntima com tecnologia, com varejo, com construção civil. Eu sou formado em gestão aqui pela Universidade Estadual de Santa Catarina, tenho mestrado nessa área também, e eu trabalhei 18 anos, cara, com um grupo regional aqui chamado Dimas, e eu tive duas experiências bem interessantes com eles, que foi uma voltada para varejo, para distribuição de veículos, e a outra eu tive 10 anos trabalhando como CEO de uma incorporadora e construtora deles, né, desse grupo. Uhum. Então, o meu background ele é relacionado à tecnologia, gestão e construção civil, né? Então, eu estou trabalhando no Cienge faz 1 ano e meio aproximadamente, e eu acho que esse slogan, cara, ele representa bem aquilo que a gente se propõe a fazer, porque talvez algumas empresas de software estejam adotando essa estratégia de trazer pessoas da operação do lado de lá do balcão, né? O cara que era do varejo, o cara que era da concessionária de veículos. No caso do Cienge, eles me trouxeram, faz 1 ano e meio, um cara que teve 10 anos de vivência na construção civil, para de fato ditar o futuro do produto, o futuro da estratégia do produto, que vai de fato ajudar aquelas pessoas que constroem o Brasil. Cara, que incrível. Você trouxe um ponto bem legal também, que a gente conversa bastante aqui no AAA sobre a tal da maldição do conhecimento. Quando a gente começa a mergulhar muito em um tema, a gente fala, cara, isso aqui está batido, isso aqui é conhecimento básico. E quando a gente chega no mercado, quando a gente chega em outras pessoas, a gente começa a perceber que a realidade é bem diferente, né? Não é porque a gente está muitas vezes mergulhado na inovação, mergulhado na transformação digital, que é banal para todo mundo, né? Inclusive, é um grande desafio acho que especialmente no ramo de construção civil, ainda é quase um paradigma que a gente tem que quebrar aí para digitalizar todo mundo, né? E um dos meus acordos com o Cienge, né, das tratativas da negociação de eu ir para a Cienge, foi que eu pudesse manter algumas atividades que eu tinha anteriormente, né? Eu sou sócio de uma construtora, eu sou conselheiro da cidade de Pedra Branca, que é uma empresa de real estate aqui de Santa Catarina. Incrível, Eu inclusive, sou, conheço aí. então, eu sou mentor da Brasil ao Cubo, uma startup, né, voltada para construção modular. Então, cara, eu mantenho uma relação íntima com a atividade do mundo real, né, atividade que empilha tijolo, para exatamente não perder essa conexão, porque, de fato, é isso que tu falou, a gente acaba entrando, às vezes, numa bolha de conhecimento, né, achando que aquele conhecimento está superado, mas a realidade do mercado não é bem essa, né? Então, Uhum. é legal manter esse contato com o lado de lá do balcão, para te manter sempre alerta, vigilante, né, entendendo a realidade do dia a dia desses caras, para que de fato a tecnologia contribua para melhorar a vida deles, né? E não descolhe Perfeito. essa liga que tem que ter dos dois lados.
Exato. E Fabrício, o teu currículo até me chamou a atenção que você passou desde da Mormai ali até hoje está no Cienge, então o teu histórico aí como você comentou, é bem, bem variado e inclusive por tudo que a gente já conversou também em relação a estar próximo do cliente, entendendo o que ele realmente precisa, né? A tua história ali dentro da construtora Dimas, como eu queria entender em que ano foi isso, em que ano começou a transformação digital de vocês lá, porque pelo que eu entendi, você que foi o responsável pela transformação digital da Dimas Construções, né? Cara, eu não posso, eu não gosto de dizer que eu fui o responsável, porque é um trabalho sempre construído a muitas mãos, né? Eu costumo falar que o principal veículo de transformação digital são as pessoas, né? Não é a tecnologia. Então, cara, eu comecei a trabalhar na construtora Dimas em 2009 e eu tive uma passagem primeira que durou quase 5 anos. Depois eu saí para fazer um trabalho fora e retornei. E eu retornei cara, em 2013, 2014, nós estávamos bem no meio daquela crise grave que estava se acometendo, né, no Brasil. E eu tinha feito alguns trabalhos fora e tinha tido uma experiência bem bacana com uma empresa de tecnologia. Passei algum tempo imerso numa empresa de tecnologia e vi muita coisa acontecendo, né? Novas técnicas de gestão, novas formas de encarar processos e tal. E cara, o legal era o seguinte: era uma empresa que, apesar da crise, apesar do mercado estar em crise, é uma empresa que estava bem, né? Ela Uhum. estava numa situação confortável, ela tinha performance de vendas mesmo na crise, tinha uma série de coisas que funcionavam bem. E tem uma coisa que eu gosto de falar cara, escolha o momento de fazer as mudanças, não deixe que o mercado diga quando tu tem que fazer, né? Porque quando Uhum. você pode escolher esse momento, você faz ela com mais calma, um pouco mais suave, você pode escolher um pouco mais os caminhos, né? Então, a gente se propôs em 2015 a, de fato, remodelar a empresa, ou seja, a redesenhar a construtora com base num uso intenso de tecnologia e num redesenho de processos para torná-la uma estrutura mais leve, mais enxuta, mais ágil, né? Mais precisa, com mais geração de dados, e, de fato, levá-la para um outro patamar de gestão. Né? E depois a gente vai falar um pouco mais disso. Acho que, cara, o resultado foi bem bacana. Legal, legal demais. E quando a gente tá em 2015, a gente ainda está falando. Bom, a gente já tem Uber, a gente já tem Airbnb, a gente já tem todo mundo tem smartphone na mão, todo mundo acostumado a usar isso, mas no segmento da construção civil, a digitalização e a desburocratização de muita coisa ainda era incipiente, né? Ainda estava bem no início. E você falou uma coisa bem, bem interessante que foi do tipo, eu vou decidir quando as coisas serão feitas para eu não precisar ser empurrado por elas quando elas estiverem me consumindo, né? Que eu precisar ser obrigado a fazer isso. É, esse impulso aí que não, você disse que é de uma equipe, né? Não é só seu. Mas ele partiu de onde? De você conseguir. Quando que você Cara, começou a olhar para a inovação e falar, bom, isso aqui é importante, isso aqui precisa ser feito? Cara, eu sempre fui um cara bem inquieto, né? E aí a primeira recomendação que eu dou para todo mundo é: se você não quiser se acomodar, se você não quiser estagnar, tenha pessoas inquietas na sua equipe, né? É aquele chato que está o dia inteiro te perguntando se não dá para melhorar, se não dá para evoluir, se não dá para redesenhar um processo, aquele cara que Uhum, está sempre insatisfeito com o resultado. Esses caras fazem, por mais trabalho que eles deem numa organização, e eles eventualmente causam algum estrago, né? Esses caras são super importantes. Então, primeira dica que eu dou de ouro, assim, cara, quem quer começar com transformação, quem quer se mover para inovação, cara, olhe na sua equipe e veja se você tem pessoas inquietas, se você tem pessoas que saem da zona de conforto sempre, e dê um pouquinho de poder para essas pessoas, dê um pouquinho mais de voz para elas, que naturalmente elas começam a provocar algum tipo de mudança uhum. na direção que você precisa, né? Acho que se eu posso dar uma primeira dica, é essa aí. Cara, a segunda coisa importante que eu queria falar, eu gosto muito desse slide, cara, é, as pessoas subestimam a complexidade do segmento da construção civil. E eu acho que a primeira coisa para a gente poder dar um passo bacana na direção de digitalizar, de inovar, de melhorar a gestão, é você entender o ambiente que você está inserido, né? Então, Uhum. eu costumo falar que, cara, a construção civil tem três pilares importantes, que quem não entende isso não consegue navegar bem
por dentro da construção civil? Cara, ela é um segmento que ele é cíclico, né? Cara, se a gente for olhar historicamente, a construção civil passa por crises a cada 5, 6, 7 anos, tem algum tipo Uhum. de crise, né? Até porque é um segmento muito envolvido com disponibilidade de capital, né? E, cara, a gente sabe que o capital, ele tem os seus processos cíclicos, né? Segundo, cara, ele é um segmento que é movido por projetos. Então, você imagina que o processo de melhoria contínua na construção civil é muito diferente do processo de melhoria contínua numa fábrica, né? Uma Perfeito. fábrica eu consigo melhorar ela por 10, 15, 20, 30 anos. Na Uhum. construção civil, nós temos ciclos, né? 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu monto uma fábrica e desmonto, monto uma fábrica e desmonto. Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto, cara, o Brasil, se a gente for olhar o mundo, no mundo não existem incorporadoras globais, né? Em alguns lugares tem algumas incorporadoras maiores, mas isso é muito difícil. Por quê? Uhum. Cara, a construção civil ela é muito suscetível à questão regional, né? Se a gente for olhar o Brasil tem 5, 6 países diferentes dentro do Brasil. Sim. Uh, a gente tem regras de urbanização diferentes, cada município tem o seu. Então, esse é um outro ponto importante, tá? E o terceiro ponto, cara, é a construção civil entrega produtos muito diferentes, né? Mesmo se a gente for dar um corte só na construção civil residencial, você tem casa de baixo custo, casa de médio padrão, casa de alto padrão, você tem prédios verticais mais verticalizados, menos verticalizados, de padrão maior, de padrão menor. Então, a complexidade do segmento ela é significativa. E aí, entendendo esse cenário, foi que a gente viu assim, cara, a digitalização, a possibilidade de a gente metrificar todos os processos e gerar dados a partir disso, pode ser uma baita vantagem para a gente poder avançar na gestão dentro desse segmento. Então, Uhum. partindo do pressuposto que existem essas diferenças, se você entende bem isso, eu acho que aí daí para frente você consegue montar bons processos de digitalização, de melhoria de gestão, de evolução do patamar, né, da sofisticação de gestão desse negócio. Perfeito, perfeito. E quando a gente fala de digitalização, a gente se fala muito, quem está no mundo das startups, sobre a escalabilidade, né? Onde você cria um processo extremamente claro e você sai replicando ele. E daí a gente tem tudo que a gente herdou do Fordismo também, né? Que todas as inovações da indústria automobilística, do tipo, a gente cria esse projeto e replica ele vezes 1000, vezes 10.000, vezes 100.000. E que esse é um ponto excelente que você trouxe, do tipo, a gente tem que olhar para a construção civil contextualmente. Mas mesmo assim a gente consegue trazer a digitalização por contexto, trazer a digitalização com melhoria desses processos, trazendo eficiência, também economia e melhoria de experiência. Como que a gente consegue... como que você consegue conectar a digitalização com esses pontos já? Cara, vamos avançar um pouquinho aqui. Eu acho que eu tenho alguns slides que podem ajudar a gente a traduzir isso, sabe? Ótimo. Cara, quando a gente olha para 2015, a gente tinha um cenário, né? A gente tinha uma crise posta. A gente tinha dentro do mercado de construção um cenário de baixa produtividade, um modelo operacional pesado, uma boa parte das empresas com altos estoques, né? E a falta de crédito. Essa era a fotografia de 2015, né? Para a Uhum. construção civil, tá? Então, entendendo bem esse cenário, cara, a gente olhou para fora e olhou para dentro. E o que nós tínhamos? Uma empresa sólida, 30 anos de história, uma empresa com uma boa performance de vendas, entregava suas obras no prazo, estoque baixo, né? Então, assim, cara, a gente tinha mais motivos para não mudar do que para mudar, né? Mas assim, é aquilo que eu já falei, cara, é melhor você escolher a hora que vai mudar. Né? Então, assim, Uhum. isso te dá mais conforto e mais tempo para fazer as mudanças, né? Cara, olhando para esse cenário da construção civil, a gente olhou o que a gente pode melhorar, inovar, digitalizar da porta para fora e da porta para dentro, né? Cara, você pode inovar em modelo de negócio, por exemplo, o que a House está fazendo, a Vitacom vem fazendo bem, né? Uhum. Isso vem impactando o mercado nisso. Você pode inovar em método construtivo, você pode, por exemplo, Brasil ao Cubo, que industrializou, né? O processo de produção, está construindo dentro de uma fábrica e levando pronto para um lugar. Cara, a gente pode fazer melhorias em produto. Naquele momento, o que a gente pensou? Cara, vamos digitalizar nossos processos de venda, vamos usar o máximo de informação disponível no mercado para fazer melhorias incrementais no produto. Ou seja, a gente achou que era Perfeito. arriscado criar alguma ruptura maior no produto, né? Porque você depende sempre do lado de lá, ou seja, o cara que consome.
E da porta para dentro foi onde a gente foi mais radical. A gente passou por um processo de vamos redesenhar o processo produtivo e vamos mexer na gestão, que era aquilo que estava debaixo da nossa batuta, é aquilo que a gente controlava. E o foco inicial nosso foi remover as atividades meio, porque essa atividade meio é uma atividade comum em todos os segmentos, é aquela atividade que não agrega valor para o negócio, né? Uhum. Eu chamo de atividade cartorial, carimbatória, né? Carimba, Uhum. arquiva, guarda. Então, a ideia foi remover esses processos de atividade meio e colocar bastante digitalização nesses processos e medir tudo aquilo que a gente podia medir para gerar uma base de dados considerável para você poder decidir com mais subsídio em dados dali para frente. Tá? Perfeito. Então, cara, a nossa estratégia inicial foi essa, né? E aí a gente fez uma brincadeira bem interessante, cara, que foi o seguinte: a gente declarou para o mercado e declarou internamente que nós não éramos mais uma empresa de construção civil, e sim uma empresa de tecnologia que construía, né? Se auto-sabotando de uma certa forma, Uhum, né? uhum, Obviamente aqui, gente, é uma brincadeira, não tem nada contra a empresa de construção civil, pelo amor de Deus, né? uhum. Cara, eu continuo no segmento até hoje, mas foi uma forma de criar um marco e dizer assim, cara, vamos começar a pensar com cabeça digital daqui para frente, vamos nos Uhum. provocar como um pensamento digital e vamos tentar levar isso a sério, vamos tentar levar isso adiante. E foi muito legal, porque os próprios clientes e a própria sociedade começou a nos cobrar essa postura. Esse statement aí que vocês trazem tem um ponto bem importante que é em relação à cultura da empresa. E quando você precisa fazer mudanças drásticas na cultura, você está falando de como as pessoas estão se comportando ali dentro, e daí você realmente precisa causar esses choques, né? Então, eu achei muito legal essa iniciativa, essa abordagem que vocês tiveram de bater no peito e falar assim, agora nós somos uma empresa de tecnologia e todo mundo que tá no entorno disso tem que começar a se adaptar a isso. É. Cara, depois disso aí, teve um outro passo legal. Eu gosto muito desse quadro, cara. Eu até referencio ali embaixo os autores do quadro, que é o seguinte: às vezes as pessoas se propõem a fazer mudanças, mas elas não calculam exatamente os passos, né, as etapas da mudança, e isso gera uma série de problemas. Então, Uhum, cara, esse quadro ele é muito legal porque ele te explica o que você precisa para fazer uma gestão complexa de mudança e quando a falta de uma das etapas acontece, qual é o efeito que te traz, né? Então, é uma avaliação simples, mas ela é muito bacana porque ela te alerta para alguns problemas que você pode ter antes de começar o processo. Então, uhum. cara, só dando um exemplo, né? Você precisa ter visão, habilidade, incentivos, recursos e um plano de ação para chegar na mudança. Cara, se você não tem a visão, cara, automaticamente você vai gerar confusão. Né? Uhum. Se você não tem habilidade, você gera ansiedade, porque as pessoas querem fazer, mas não sabem como. Se você quer fazer, se você não tem incentivos, ou seja, cara, como é que você vai fazer que uma pessoa se mova, né? Saia da zona de conforto sem algum tipo de incentivo? Se você não tem recurso, cara, você só vai gerar frustração, porque você não vai conseguir fazer as coisas acontecerem. E se você não tem plano de ação, você não sai do lugar. Então, né, você gera procrastinação, no fim as coisas não acontecem. Então, Excelente esse quadro. cara, esse aí é uma dica de ouro que eu dou para todo mundo que vai começar a mexer com isso, cara, dá uma avaliada nesse quadro, porque ele economiza muita dor de cabeça, sabe? E aí, cara, você vê que até agora a gente não falou de tecnologia, né? A gente só falou de Uhum. pessoas, de cultura. E quando a gente chegou no final do nosso diagnóstico, antes de começar de fato a colocar a mão na tecnologia, a gente resolveu fazer uma mudança um pouquinho mais profunda na questão cultural, né? E aí, imagina você explicar isso, cara, para quem está no canteiro de obra, você tem que contar essa história, né? Como é que eu falo de cultura numa obra? Como é que eu falo de cultura para quem nunca ouviu falar de cultura? E aí a gente Uhum. montou uma história que é o seguinte, cara, a gente vai fazer uma viagem, certo? E nessa viagem, cara, eu tenho 4 elementos. Eu tenho o meu destino, eu tenho a estrada, eu tenho o meu meio de transporte e eu tenho a trilha sonora, né. Então, cara, a gente colocou o seguinte, cara, o ajuste da estratégia era o nosso destino. Então, a gente se posicionou em ser reconhecido por qualidade, agilidade, simplicidade e proximidade ao cliente, né. Então, o nosso DNA era estar próximo do cliente. Segunda coisa, cara, que era a estrada, ou seja, a gente tinha que, cara, trazer novas metodologias de gestão, novas técnicas de gestão, melhorar a nossa forma de gerir o negócio. Terceira coisa, que era o transporte, e aí sim veio a tecnologia. O que vai nos levar do ponto A para o ponto B? Cara, é a tecnologia, é ela que dá velocidade para o nosso processo. E a cultura, cara, a gente colocou 5 pontos que a gente trabalhava diariamente, que é assim, o desapego, cara, o que a gente faz hoje que não faz mais sentido, o nosso propósito, se aquilo que a gente está fazendo está ajudando alguém de alguma forma, principalmente os clientes, né?
o cliente sempre no centro das questões, ou seja, se qualquer coisa que a gente fosse fazer afetava de forma positiva o cliente, cara, se estamos usando tecnologia naquilo que a gente vai fazer e se a gente está inovando naquilo que faz. Então, eu brincava que essa era a nossa trilha sonora, a gente falava disso todo dia. Então, cara, Sim. quando a gente chegou nesse ponto em que todo mundo entendeu isso, a gente estava pronto para começar de fato a fazer a transformação digital do negócio. Vocês estavam em quantas pessoas nessa época? Cara, eram 40 pessoas. 40 pessoas envolvidas, né, no processo de, obviamente que a gente tinha mais, cara, 100, 150 em obras, né, mas o núcleo Uhum. duro ali, as pessoas que estavam mais envolvidas com os projetos eram 40 pessoas, né. Depois isso acabou ficando num hall aí de 22, 25 pessoas, que ficaram de fato como as pessoas que consolidaram o processo de transformação digital, né. Perfeito. Cara, depois desse processo é que a gente chega agora, que de fato a gente começa a tratar de digitalização do negócio, né? Então a gente passou, cara, quase 2 anos fazendo um processo de, que eu brinco de, serão três passos, né? Criar um mindset novo, depois dar ferramentas para as pessoas e terceiro, dar poder para as pessoas. Então, cara, era mudar o jeito de pensar, era equipar as pessoas com capacidades para falar de tecnologia, entender o que é uma API, né? Fazer conexão de software, poder desenvolver um BI. Então, também houve uma parte forte de skill técnica, né? E depois, cara, dar poder. E o dar poder era, cara, pega cada projeto que vai ser criado e dá para as pessoas cuidarem, independente da sua posição na organização. Então, teve desde diretores a estagiários que pilotaram projetos, né? E, cara, teve alguns projetos que, por exemplo, deram super certo, que foram iniciados por estagiários, que, não por coincidência, tinham muita aptidão com a questão da digitalização. Que excelente, que incrível isso. Porque quando a gente fala de inovação, é mais difícil fazer, é mais fácil fazer inovação na teoria do que na prática, né? E quando você fala na prática, você realmente tem que começar pelo mindset e você tem que começar por educação. Então, todo mundo dentro da empresa vira tutor, vira facilitador, vira orientador, para que todos consigam colaborar com essa cultura que está mudando, né? Porque Isso. mesmo a ferramenta que quem vai aprender a operar, quem vai trazer as novas ideias, quem vai fazer outras conexões. Então, visualizar esse passo a passo que vocês deram é realmente bonito de ver, assim. E, cara, o que eu tenho tentado fazer quando eu faço a apresentação é, de fato, assim, criar um step by step para tentar ajudar. Eu acho que, assim, não existe uma única forma de fazer, né, cara? Cada organização vai conseguir achar seu caminho de um outro jeito. Agora, eventualmente, para aqueles que nunca fizeram ou nunca tentaram, e tem muitas horas de dor de cabeça nessa apresentação, né? Tem muita coisa que deu errado, cara, muita coisa Hum. não funcionou. Tem algumas lições aprendidas que eu aponto mais no final ali. É, que de fato, assim, se eu puder ajudar as pessoas a pelo menos criar um mapa mental de como fazer isso, cara, eu já me dou, pô, por muito satisfeito. Perfeito. Cara, depois de tudo isso que a gente falou, é que agora a gente começa a falar de tecnologia e transformação digital de verdade, né? É, cara, quando o pessoal estava pronto já, assim, que já tinha entendido o que a gente queria fazer, nós fizemos um processo bem interessante que foi pegar todos os processos que existiam dentro de uma construtora incorporadora, processo de venda, processo de aquisição, processo de construção. A gente desenhou esses processos, literalmente desenhou para que todo mundo pudesse entender visualmente como é que eles funcionavam. E nós começamos ao invés de mexer no processo, nós começamos a fazer um processo de perguntar o que nós queríamos. Então, cara, como é que eu conto as coisas? Como é que eu sei a quantidade? Como é que eu sei aonde ela está? Como é que eu sei o que ela está fazendo? Né? Ao invés de olhar minimamente para o processo e tentar resolver um problema pontual. E isso ajudou a gente a casar um pouco das perguntas com a tecnologia. Depois, nós olhamos para toda a tecnologia que estava disponível na época, cara, geolocalização, reconhecimento de voz, Uhum. comando de voz, drone, fotografia, uma série de coisas. E a gente fez um comparativo dizendo assim: que tecnologias estão mais maduras e que tecnologias estão menos maduras? Que tecnologias estão comerciais e que tecnologias ainda estão em protótipo, né? Uhum. E aí, cara, a gente entendeu assim, a gente meio que fez um ranking do nosso grau de maturidade em tecnologia, porque quanto maior o teu grau de maturidade em tecnologia, mais incipiente a tecnologia pode ser.
Quanto menor o teu grau de maturidade em tecnologia, mais comercial essa tecnologia tem que estar. Então, essa é Uhum. uma relação importante que tem que ter. Se a tua equipe tem baixo grau de intimidade com tecnologia, quanto mais consolidada essa tecnologia for, quanto mais comercial ela tiver, menor a chance de você ter problema, né? Quanto Uhum. mais você conhece tecnologia, pô, eu tinha 3, 4 programadores dentro da construção, da construtora, né? A gente tinha basicamente para cada engenheiro um programador, tá? Então, para nós, prototipar alguma coisa era relativamente tranquilo, porque eu tinha pessoas dentro da construtora com essa capacidade de fazer isso, né? Agora, caso eu não as tivesse, eu não me arriscaria a prototipar algumas coisas, porque o risco disso não funcionar é alto, entendeu? Então, Uhum. tem Perfeito. uma lição boa aprendida nessa história aqui. Não, é incrível. Tá? Bom, cara, depois desse processo todo, a gente chega num momento em que assim os processos de digitalização têm que sair do papel, né? E nós criamos uma dinâmica lá que foi o seguinte, cara. Cada pessoa se habilitou a criar um projeto, cada funcionário, o colaborador se habilitou a criar um projeto, né? Eles deram os nomes para esses projetos. Alguns projetos tinham camisetas, tinham um time do projeto, eles foram dando uma forma, achando uma forma de dar uma cara, né? De dar criar um organismo em volta do projeto. E aí nós aplicamos algumas técnicas de gestão que à época faziam sentido trazer, que eram muito difundidas já no segmento de tecnologia. Então, cara, usar Scrum, né, visualização por Kanban. Então, o pessoal começou a testar de novo uma forma de gerir esses projetos diferente daquilo que era habitual na construtora, como forma de prototipar uma mudança de gestão da construtora. Hoje, essa construtora, ela desenvolve todos os seus projetos baseados em Scrum e visualização por Kanban, inclusive os projetos de engenharia, tá? E aí eles criaram, cara, uma série de projetos, e aí esses projetos, cada um tinha uma finalidade. Então, a implantação de BIM, que hoje é um negócio bastante, né, desejado na cadeia da construção. Essa empresa hoje, por exemplo, ela já está lançando o seu primeiro prédio que foi completamente concebido em BIM, né, desde o zero. Esse projeto é um projeto muito legal, cara, ele deu muito certo e ele foi pilotado pelo pessoal da obra. A obra, ela não tem nenhum tipo de papel hoje na obra. Todas as plantas, todas as visualizações de plantas são feitas ou por celular ou por tablet. E aí, cara, aqui foi um negócio muito legal. Não tenham preconceito com tecnologia. Cara, Uhum. digitalização não tem a ver não tem a ver com formação, tem a ver com forma de pensar. Cara, nós tivemos uma grata surpresa, cara. Diversos pedreiros, diversas pessoas da obra, elas aderiram muito rapidamente à tecnologia, muito rapidamente. Essa Esse, seria a minha essa, pergunta. cara, essa pessoa que está aqui, esse senhor que está aqui nessa foto com um tablet, é o Altamir. Cara, ele é um mestre de obras e ele nunca tinha tocado num tablet. E quando a gente falou que ia fazer essa mudança, ele chegou um dia para mim com um tablet embaixo do braço, que ele disse: ó, peguei da minha filha, me ensina a usar. Cara, em uma semana ele dominava o processo, sabe? Outra coisa, nós liberamos o Wi-Fi na obra, cara, e a gente, né, todo mundo fala assim, ah, mas os caras vão se distrair, vão Perder a isso, vão aquilo. produtividade. Índice de acidente zero, cara, produtividade subiu, as pessoas ficam dentro da obra, tem espaço para eles usarem o Wi-Fi meio-dia para poder fazer as coisas que eles querem fazer. Então, assim, não tenham preconceito com relação a isso, cara, as respostas são muito... Confiem nas pessoas, as pessoas em essência são boas, sabe? Excelente. Esse aqui, por exemplo, um outro projeto que eles fizeram, cara, esse aqui é o seguinte, basicamente nós reduzimos as autuações de Ministério do Trabalho, ou seja, essa obra não tem autuação de Ministério do Trabalho porque ela não tem nenhuma infração cometida. Toda a documentação está organizada, porque se ela não tiver organizada, cara, simplesmente a pessoa não consegue entrar na obra. Né? Isso tudo Uhum. está automatizado, não tem ninguém cuidando disso, é completamente automatizado. E isso são processos que foram desenvolvidos pelas pessoas que estão lá. Né? Então, Essas empresas são empresas de mercado que foram conectadas, foram, de certa forma, integradas e criaram uma solução, por exemplo, de segurança para a gestão do canteiro de obra. perfeito. Isso que eu ia perguntar. Essas soluções, elas já existiam? Vocês tiveram que produzir? Vocês também incorporaram startups? Como foi esse processo de colocar isso na rua mesmo para funcionar? Cara, nessa época, o pessoal do Cienge estava começando a fazer a abertura do Cienge para se conectar com outros softwares, né? O que, que a gente fez, cara? A gente criou uma unidade interna, a gente trouxe um engenheiro relativamente jovem,
E esse engenheiro, ele foi para o mercado pesquisar soluções que já existiam. Então, tem aqui soluções, por exemplo, já consolidadas de mercado e tem soluções de startups, né? Então, a gente foi juntando um pouco isso, cara, montando esse quebra-cabeça de trazer coisas que eram já consolidadas, com coisas mais prototipadas, com soluções de startup, e fomos, cara, juntando essas empresas e essas soluções e criando arranjos de solução que hoje eles se conversam de uma certa forma já bem integrado. Obviamente que Uhum. de 2015 para cá, já temos aí 5 anos, né? Cara, essas integrações amadureceram bastante, então hoje está bem mais fácil fazer isso funcionar. Perfeito. E Fabrício, eu sei que eu sei que você tem bastante para contar aí, mas quero abordar um outro tópico também, que é como lidar com a possibilidade da falha nesse processo. Porque toda implementação, toda tentativa, a gente sabe que existem riscos, né? Então, cara, tem mais no final eu falo disso, né? E de fato, assim, uma das prerrogativas de quem vai fazer um processo desse de digitalização é aceitar a falha, cara. A gente tem que lidar com isso de forma natural e a gente tem que. E eu sei que na engenharia isso é complexo, porque, cara, em Uhum. tese na engenharia você não pode errar, né? Engenharia, cara, lida com segurança e tal. Como é que você convive com esses dois mundos, né? Que de um lado eu não posso errar, porque, cara, de fato é uma profissão, é uma atividade de risco, né? Ela envolve risco de vida, uma série de coisas. E como é que eu estimulo as pessoas a arriscarem e cometerem erros do outro lado, né? Mas assim, a gente demorou um pouquinho, eu confesso que no começo isso foi um pouco difícil até para mim lidar com isso, né, com as falhas, com os projetos que deram errado, mas com o tempo, cara, e com um pouco de exercício, você tem que estar alerta para isso, né? E nessas horas, uma consultoria externa, às vezes uma orientação de fora te ajuda bastante, né? Uhum. Porque o dia a dia te impele a voltar pro lugar comum, né? Para aquele lugar confortável que você estava. Então, Perfeito. às vezes uma pessoa de fora, às vezes nem uma consultoria, mas trocar ideia com alguém de outro segmento, alguém de uma outra empresa, alguém de uma empresa de tecnologia, né, ou de inovação, cara, talvez isso te traga para o eixo do ponto de vista assim, cara, errar faz parte. Cara, por exemplo, eu mostrei ali os projetos que deram certo, mas esses projetos começaram em quase 20 projetos. Na verdade, Uhum. 11, 12 projetos foram descartados ao longo do tempo porque eles simplesmente não funcionaram, né? Houve Uhum. algum investimento, mas a gente viu, cara, isso aqui não vai funcionar, abandona ele e foca naqueles que de fato estão aderindo Perfeito. melhor. Então tem que lidar com erro, cara, ele faz parte, e no caso da digitalização, como as coisas são muito incipientes ainda, eles vão ser muito mais comuns do que você imagina. Sim, sim. Porque é bem diferente quando a gente fala disso no mundo de startups, que também é um cenário que eu vim, onde você tem pouco a perder, digamos assim. Então, tá tudo em projeto eu estou fazendo prova de conceito, eu estou fazendo MVPs, né, que são o mínimo produto viável, eu consigo aplicar rápido e mudar rápido, mas a gente sabe que quanto mais pessoas trabalhando, maior o cliente, quanto mais stakeholders, mais impacto você está causando, você realmente tem que criar um círculo de segurança ali, né? Exatamente, às vezes é até contraditório, né? Pega uma startup, aquilo que leva ela ao auge, né? É aquilo que depois, tipo, fica difícil de fazer, que é desconstruir os processos, né? De fato Uhum. inverter a lógica. Então, quanto maior você fica, dependendo do segmento e daquilo que você está fazendo, cara, de fato fica mais difícil você lidar com o erro, né? O erro pode ter um dano um pouco maior. Mas, cara, a gente conseguiu lidar com isso de uma forma bacana, assim. No começo foi mais difícil, mas com o tempo acho que as pessoas começaram a entender que se não arriscar um pouco também não sai do lugar comum, cara. Legal demais. Tá? Vamos lá. Cara, isso aqui é um quadro que eu gosto de mostrar. Isso aqui, na verdade, era o arranjo que a gente montou, né? Ao final desse processo de digitalização, esses eram os softwares que tinham na construtora. Então a gente usava lá o Cienge como uma base, né? Uma base de guarda das informações, aquela parte de Uhum. back-office, a parte de gestão das obras e tal. E esses softwares, os outros softwares que estão ali, cara, tem coisa de startup, tem coisa de empresa grande. Você conhece ali, por exemplo, a RD, Nexera, né? São empresas super consolidadas. O Uhum. Gira, por exemplo, na época, nós não tínhamos nenhum software para lidar com pós-vendas, com chamado de atendimento de cliente.
A gente improvisou o Gira, que é um software de projeto para tecnologia, para fazer isso. Então, tem um pouco dessas coisas de improvisar, de prototipar, de testar. Obviamente que hoje, por exemplo, já existem softwares, então o Gira vai ser substituído por um software de mercado, mas o que acontece? Aquele conhecimento que você desenvolveu, aquela lógica que você montou, né? Você não perde aquilo, aquela forma de pensar está lá guardada. Então, o próximo software que vier, cara, você vai usar ele melhor, você vai ser aderente, vai ficar muito mais fácil de implementar. Então, é um processo cumulativo que você ganha, né, cara? Você não joga fora essas coisas. Exato. Então aqui, cara, só algumas ilustrações aqui, por exemplo, do pessoal trabalhando na obra, né? Eu gosto muito de aquele balde ali, tem um tablet dentro, e aí eu brinco que a obra está digitalizada na hora que você tem um tablet dentro do balde, né? O cara usa o tablet para fazer, para resolver a questão do dia a dia dele, então ali tem chaves de fenda, martelos e um tablet, isso é muito bacana, eu sinto, Muito cara, eu legal. tenho orgulho dessa foto, né? Cara, aqui, pessoal, olhando o projeto, isso é, cara, perfeitamente natural, tá? Se você visitar a obra, você vai ver isso todo dia, né? Cara, usando, por exemplo, Kanban para fazer programação, né? Legal. Fazem cara, os O pessoal meio pedreiros, né? que As equipes. Oi? todo mundo acostumado a ver Kanban e Ah, post-it em startup, em incubadora, e vocês fazendo isso na obra. isso, né? Ali do lado, o cara entrando por exemplo, a gente descobriu a catraca no começo, ela era com digital, né? Ela era com leitura biométrica. A gente descobriu que pedreiro não tem mais digital, ele perdeu a digital ao longo do tempo, por causa da abrasão do cimento, né? Então a gente trocou por reconhecimento facial, que funciona muito melhor, né? No caso deles ali, funcionou muito melhor. Cara, lições aprendidas, né? Então, cara, demonstração de apartamento também, já tudo virtualizado, enxergar planta, né? Então, cara, a gente chegou num ponto que, de fato, é uma empresa que tem uma cultura digital. Obviamente que tem seus problemas, cara, muita coisa não funcionou ao longo do tempo, algumas foram descartadas, mas se você for visitar essa empresa hoje, cara, você vê que ela é uma empresa que tem uma cultura digital já consolidada, cristalizada no dia a dia dela, né? Perfeito. Tá? Cara, ali tem um slide, você falou de lições aprendidas? Tem um slide aí com algumas anotações, eu não vou, obviamente, não vou ficar lendo, né? Então, a primeira coisa que eu falo é que o erro faz parte do processo, né? Não tenha preconceito com os usuários, cara. Cara, digitalização é uma forma, tem relação com forma de pensar, não tem relação com grau de instrução, tá? Então, não confunda essas duas coisas, isso é muito importante, tá? E Quanto mais incipiente... Pode falar, Lucas, desculpa a aí. gente, a gente comenta bastante na AAA, e inclusive ao longo da jornada a gente fez isso, porque a gente acaba subestimando o nosso cliente que está com um smartphone no bolso aí há muitos anos, que ele já está digitalizado em vários processos, ele está pedindo comida pelo aplicativo, ele está chamando o Uber dele, e a gente às vezes subestima, tanto subestima o nosso cliente como o nosso colaborador em relação ao que a gente pode colocar para ele em relação à digitalização, né? É isso aí. Cara, e uma coisa importante, cara, que no final a gente descobriu, né? E aí eu encerro ali esse slide com isso, cara, a digitalização e inovação não precisam necessariamente ser caras, né? Cara, você vai precisar de recursos, sim, tem que investir, mas não precisa ser um processo caro. Você consegue hoje digitalizar e inovar, cara, com uma série de ferramentas que tem disponíveis, até gratuitas, dá para fazer muita coisa. Por isso que grande parte do trabalho que foi feito lá foi muito mais preparar as cabeças, né, preparar as mentes, do que de fato aplicar a tecnologia. A tecnologia foi um processo importante, mas ele é um processo que ele se torna relevante se as pessoas estiverem prontas para isso, né? E aí o efeito é aumentado, na verdade. Tá? Sim. Cara, alguns resultados alcançados. Acho que uma coisa interessante é o seguinte, cara. A construção civil, ela tem um problema de sex appeal, né? Não é uma atividade necessariamente atraente para, principalmente para gerações mais novas, né? Cara, e na medida que você digitaliza ela, cara, você torna ela mais atraente para talentos. Isso é um negócio importante. É um ambiente hoje mais atrativo para as pessoas trabalharem, para as pessoas se destacarem, né? É uma empresa que, por exemplo, quando foi determinado o lockdown, é uma empresa que no outro dia estava trabalhando 100% remota, né? Então, cara, isso é um negócio que a gente sabe que as pessoas hoje desejam, gostam, né? Faz sentido para a geração, cara, para todo mundo, mas as gerações mais novas estão mais, digamos, mais sensíveis a isso. É importante você olhar para o futuro e pensar que você vai ter que atrair gente boa no futuro, e esse processo de digitalizar, esse processo de modernizar a gestão faz parte disso.
né? Tem efeitos práticos, por exemplo, cara, a obra que está sendo produzida agora, que foi concebida inteiramente durante e depois desse processo, a obra tem de fato um resultado melhor, tá? Ela vai ser construída com um custo menor, ou seja, cara, esse processo entrega resultado no fim da linha, não é assim, coisa não mensurável, não. O prédio vai dar mais resultado do que dava o anterior, por causa de uma série de melhorias que foram feitas ao longo desse tempo, né? Então, cara, tem algumas lições importantes, tem resultados efetivos que foram alcançados. E aí, cara, depois eu vou disponibilizar a minha apresentação lá no LinkedIn para as pessoas que quiserem, Legal tá? Vai ficar demais. disponível. E aí, Eu cara, sou um... leiam detalhadamente, e aí, se quiser depois conversar comigo, assim, cara, estou super à disposição de bater papo sobre isso, tá? Cara, eu gosto sempre de deixar uma bibliografia, que eu acho que por mais batida que esteja, né, ou por mais batido que sejam esses livros, cara, eles colaboraram bastante na formação das pessoas que estavam lá com a gente, tá? E aí, cara, tem uma análise que eu faço hoje que é muito bacana, que sim, é bacana porque eu gosto muito dela, eu sou fã dela, que é assim, cara, o mundo está ficando cada vez mais especializado, né? Eu gosto de comparar com a medicina. Você olha para a medicina há 30, 40 anos atrás, olha para a medicina hoje, né? A quantidade de especialidades que existe na medicina. Uhum. E, cara, se eu fosse há 30 anos atrás, se eu fosse olhar para a situação, para os problemas que a gente tinha para resolver, dado o nível de especialidade, cara, eu ousaria dizer que um canivete suíço resolveria muita coisa, né? Mas hoje, cara, eu acho que a gente tem que pensar muito como caixa de ferramenta, né? Ou seja, as realidades são muito distintas, as especialidades estão ficando cada vez mais é, específicas do detalhe, ou seja, cara, você tem que conhecer daquela atividade, não dá mais para ser amador, certo? E eu brinco que esse processo de digitalização, ele na verdade pode te permitir construir grandes caixas de ferramentas, né? E o que eu tenho falado muito lá no Cienge é que a gente, como a gente atende empresa do Brasil inteiro, de realidades muito distintas, eu acho impossível que a gente consiga resolver todos os problemas de todos os clientes no Brasil inteiro, cara. São muitas realidades. Então, o que a gente está falando assim, vamos nos propor a resolver algumas coisas muito bem, sejamos muito eficientes em algumas coisas que a gente vai fazer, né? Agora, em outras, cara, vamos abrir espaço para que outras empresas se conectem conosco, que se integrem conosco e elas consigam resolver aqueles problemas especificamente, né? Uhum. Eu dou o exemplo do concreto, cara. O concreto que cura no sul não cura no Nordeste, né? Porque o clima é diferente. Quantidade de sol, quantidade de umidade, vento, isso muda. Então, cara, se o concreto muda, cara, todas as outras coisas são passíveis de mudança na construção civil. Então, Perfeito. eu acho que esse processo de digitalização, às vezes as pessoas entendem como um processo de pasteurização, né? Na verdade, não é. Cara, é aumentar a flexibilidade para que cada um possa montar a sua caixa de ferramentas. Excelente. Fabrício, que aula, cara, que acompanhar esses slides, eu estou mergulhado na inovação, eles conseguiram até me dar uma trajetória, me dar um passo a passo. Eu acho que toda vez que a gente consegue colocar toda a complexidade que é a inovação, que é todo um segmento, num passo a passo, a gente consegue tornar as coisas mais claras e você fez isso excelentemente bem. Para a gente seguir para o encerramento, assim, para quem está passando por esse processo hoje de digitalização, como que você direcionaria essa pessoa para o que ela tem que olhar e o que ela tem que fazer hoje? Pra, tanto para começar quanto para se manter atualizada nesse processo? Cara, assim, eu acho que do ponto de vista de informação, a gente sabe que eu acho que hoje as pessoas não podem alegar falta de informação, né? Eh, cara, hoje uma série de podcasts, cara, a iniciativa que vocês têm, ou seja, existem iniciativas para as pessoas hoje se educarem com relação a entrar num processo de digitalização e construir um processo de digitalização, né? Agora, do ponto de vista de como executar isso, eu recomendo assim, cara, nunca entre num processo desse sem um plano de entrada e um plano de saída, né? E por que eu falo um plano de saída? Porque às vezes você tem que dar a volta atrás, você tem que dar um passo para trás, né? Então, importantíssimo é calibrar as expectativas, cara.
é a coisa se eu puder dar uma dica de ouro para quem vai assumir a liderança de um processo desse, calibre as expectativas, né? Ou seja, não prometa aquilo que você não pode entregar, não prometa que você não vai errar, seja muito franco com as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Por quê? Um dos problemas que a gente teve foi, nem todas as pessoas que começaram aquele processo conosco de digitalização terminaram, né? Só que Uhum. nenhuma delas ficou pelo caminho por falta de informação. Falei, cara, ó, a gente vai para lá, a gente vai pedir que você faça isso, isso e aquilo. Cara, você pode fazer, eu sei que isso vai te consumir, vai dar trabalho, vai doer ao longo do período, mas, cara, lá na frente talvez você saia melhor do que você está hoje. Mas é uma escolha da pessoa fazer isso, você não pode impor isso a ela, né? Então, seja claro, seja transparente. Cara, uma coisa que ajuda, a pessoa que vai liderar o processo de transformação, as pessoas têm que confiar nela, e ela tem que ser uma pessoa digital. Não adianta ela mandar fazer digital e ela ser analógica. Nesse Uhum. caso da digitalização, cara, o exemplo conta demais, né? Uhum. É muito importante você ter o exemplo. Então, a liderança tem que estar engajada no processo de digitalização. Ela é a primeira pessoa que tem que usar as ferramentas, ela tem que mudar a forma dela de abordar os problemas, ela tem que ser mais voltada para dados, né? O exemplo conta muito nesse caso, né? Cara, e no fim das contas, assim, é, algum recurso você tem que ter. Então, você tem que negociar a questão do recurso com a empresa ou quem vai promover isso, precisa entender que tem que ter um budget, e mais do que o budget, tem que ter o seguinte, o compromisso da liderança principal do negócio de que aquilo é relevante mesmo para o negócio. Porque não dá para fazer isso, né, usando uma palavra da moda aí, não dá para fazer isso fake news, né, cara? Não funciona. Tem que ser de verdade. Cara, Tá? incrível, incrível. Fabrício, quem quiser conhecer um pouquinho mais de você, consegue acessar seu LinkedIn, como Meu fazer uma... LinkedIn tá ali, cara. Meu LinkedIn é Fabrício.Schweitzer, tá aqui, né? Tá para todo mundo, é fácil de me achar no LinkedIn. Eu vou publicar depois a palestra lá, vai estar disponível no LinkedIn para quem quiser baixar. Tem alguns vídeos meus aí na internet também, dá para ouvir. Mas, cara, eu sigo à disposição de todo mundo, cara. Se eu puder contribuir com alguém para promover esse processo num volume maior de empresas pelo Brasil, eu acho que a gente tem muito a ganhar como sociedade, como ambiente de negócio, né? Eu acho que promover isso é quase uma obrigação nossa para que o ambiente de negócio fique mais saudável, mais produtivo, mais eficiente, para a gente ser mais competitivo mundialmente. Fabrício, excelente. Realmente foi um grande fechamento. E eu aproveito aqui para agradecer todo mundo que está acompanhando a gente. Eu tenho certeza que foi aí uma aula para mim, foi uma aula para todo mundo que está acompanhando a gente. E obrigado por todos que passaram esses 13 talks comigo. Então, encerro a minha jornada como host, como AAA. E agradeço de novo, Fabrício, por compartilhar tudo isso. Daqui a pouco as pessoas podem baixar esses slides lá acompanhar no seu LinkedIn. Adicione o Fabrício também, ele está super aberto a trocar essa ideia. Quem quiser entender mais sobre inovação, na AAA a gente tem como missão educar para inovar. Então, todos os dias a gente produz conteúdo, todos os dias a gente tem aulas novas, a gente procura os maiores especialistas do mercado, entendendo que a gente também não domina tudo, mas que a gente precisa chegar em pessoas como você também, Fabrício, para conseguir trazer a sua perspectiva, a tua mão na massa, para conseguir auxiliar e, de novo, a gente tornar isso mais democratizado, né? A gente sabe que a digitalização é para todo mundo, a inovação é para todo mundo, e a tecnologia, diferente do que pensam, ela não tem o papel aí de substituir, nos trocar, né? De substituir os nossos Isso. trabalhos, mas de facilitar a nossa vida, melhorar a qualidade de vida e trazer mais eficiência, melhores experiências, e assim por diante para a nossa vida como um todo. Cara, Então, é isso aí, meu caro. gente, obrigado, até mais. Uma boa continuação para vocês na nossa semana de marketing e vendas para construção civil. Meu nome é Lucas Lima. Agradeço demais. Quem quiser conhecer mais a AAA, inovação.com.br, o nosso LinkedIn também, aaa.inovação, nosso Instagram. Se ficou alguma dúvida, pode me procurar, entre em contato. E bom proveito, boa continuação dessa semana para vocês. Até mais. Muito obrigado, grande abraço para todo mundo. Valeu. Valeu, Lucas. Obrigadão.